Olá, olá, muito bom dia. 8 horas da manhã em ponto, mercado aberto, cheio, repleto de notícias de política e economia. Vamos dar uma olhada na primeira delas, que já é a manchete principal do nosso UOL. O encontro marcado hoje, finalmente, entre Marco Rubio, que é secretário de Estado dos Estados Unidos, um dos assessores mais próximos a Donald Trump e também tido como alguém de cunho mais ideológico, porque tem origem cubana, mas cuida das relações internacionais e é uma figura importantíssima, chave no governo dos Estados Unidos. E o nosso chanceler, Mauro Vieira, que já está em terras americanas, voa direto da Itália para lá para começar esse encontro. Vamos só, mais uma vez, para a manchete do UOL, só para dar o crédito para Mariana Sanches, que é a nossa correspondente em Washington. Ela acompanha muito de perto todos esses assuntos diplomáticos e tudo que tem a ver com comércio, economia e Estados Unidos. E a manchete é a seguinte: Lula tenta oferecer vitória aceitável com Big Techs e terras raras a Trump. Vamos entrar na matéria porque a Mariana traz algumas informações preponderantes do que deve estar sobre a mesa. E por que esse encontro é tão importante? Porque ele servirá como uma preparação para o encontro ainda mais esperado, mais aguardado, que deve acontecer entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que tiveram, depois dessa química em Nova York, né, na Assembleia Geral da ONU, essa verdadeira indústria petroquímica, como se referiu Lula ontem. Depois eles tiveram uma conversa de meia hora por telefone e agora foi marcado esse encontro de Marco Rubio e Mauro Vieira. Não é o primeiro, aliás, esses dois personagens já se conhecem de longa data, porque Mauro Vieira já foi embaixador em Washington e Marco Rubio foi senador pelo estado da Flórida. E eles tiveram um encontro há poucos meses também, quando começou o tarifaço, mas não surtiu muito efeito. Eles não conseguiram avançar nessas conversas e nessas negociações, mas agora o ambiente e o cenário é completamente diferente, porque a conversa já está nessa interlocução direta entre os chefes de Estado, Trump e Lula. E olha o que traz a Mariana, né? O que estará sobre a mesa, o que pode ser colocado hoje. Passa pela abertura do mercado brasileiro ao etanol norte-americano. E por que ao etanol norte-americano? Hoje, essa é uma reivindicação antiga dos americanos. O Brasil cobra uma tarifa alta desde o início de 2024 de 18%. Os Estados Unidos são um grande produtor de etanol, só que o etanol deles vem do milho, o nosso etanol vem da cana, é menos poluente, é mais sustentável. Por isso, para cumprir uma série de cotas no mercado de biocombustíveis, os americanos importam muito do Brasil, só que o Brasil cobra uma tarifa cara, principalmente para proteger os produtores e os empregadores, os empregos do Nordeste. E por isso, essa tarifa agora, essa negociação é tão criticada pelo agronegócio, porque possivelmente terá um impacto grande nessa região Nordeste, que acaba sendo uma região eleitoralmente e politicamente muito cara ao governo Lula. Mas isso pode estar sobre a mesa, segundo a nossa Mariana. Acesso à exploração dos minerais críticos no Brasil. Conversamos muito sobre isso. Terras raras. Os Estados Unidos estão num verdadeiro imbróglio com a China justamente pelas restrições à exportação das terras raras. A China é a maior produtora e maior processadora desses minerais do mundo. São essenciais na indústria de defesa, indústria bélica, toda a indústria de ponta, de tecnologia, automobilística, né? Os carros elétricos, veículos, motores, freios. Toda essa indústria tecnológica precisa dos minerais raros e nosso país aqui maravilhoso é abundante nesses minerais críticos e terras raras. Ajustes em regulação de redes sociais no país. Ontem mesmo, numa entrevista coletiva, perguntada por repórteres, tanto Jameson Greer, que é o representante comercial americano, quanto Scott Bessent, secretário da Fazenda, secretário da Economia daquele país, fizeram uma referência à censura a empresas americanas no Brasil, que pode ser associado diretamente a essa regulamentação das redes sociais, e falaram também a uma certa perseguição à oposição política, ou seja, essa coisa de cunho ideológico, político, continua na cabeça dos americanos e da gestão Trump. Apoio ao dólar como moeda de troca internacional junto aos BRICS. Acabar com aquele discurso feito basicamente, isoladamente por Lula, porque nenhum outro país do BRICS defendeu isso tão abertamente como Lula, de trocar a moeda de troca comercial, de não ser necessariamente ou preferencialmente o dólar, desse comércio ser possível no âmbito do BRICS, usando a moeda desses respectivos países. Então, esses são os assuntos principais, segundo
segundo a nossa Mariana Sanches. É isso, meus amigos. Outra coisa que também está sobre a mesa é uma negociação, isso nos interessa muito, sobre a lei de diretrizes orçamentárias e o que o governo vai fazer para repor as perdas com a derrota daquela medida provisória conhecida como MP dos Impostos, a 1303, que taxava bets e fintechs e impôs uma perda de receita de 20 bilhões de reais para o ano que vem, para 2026, além de um corte de despesas. Seria, na verdade, uma redução de despesas da ordem de 15 bilhões. Juntando tudo isso, dá um rombo no caixa do governo de 35 bilhões de reais. Ontem, final da tarde, Fernando Haddad teve uma reunião com Lula para eles começarem a acertar os ponteiros. E uma das possibilidades é repor pontos com projetos de lei, repondo pontos das perdas da SMP. Por exemplo, como corte de gastos, botar o pé de meia ali nas despesas, contabilizar isso como despesas da educação, ou então fazendo corte de gastos no seguro-defeso, a teste médio, tudo isso é basicamente consensual, uma matéria unânime no Congresso. Isso pode voltar, compensação de PIS/COFINS, só isso garantiria que é uma nova regulação para as empresas compensarem as suas perdas com os impostos, com o PIS/COFINS, só isso daria 10 bilhões, traria 10 bilhões de reais em caixa. Não há também nenhuma rejeição, resistência a isso. São medidas que podem voltar, certamente estiveram na mesa de debates ontem com o presidente da República. Por falar em presidente da República, ontem ele falou sobre esse encontro que Mauro Vieira, aliás, ele foi o primeiro a confirmar que o encontro se daria hoje entre Mauro Vieira e Marco Rubio. E olha que ele falou da química com o Trump. E aí comecei a falar o que eu achava que eu deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. Pessoal, de volta. Uma declaração curtinha, mas deu para entender aí tudo sobre essa indústria química ou petroquímica entre Lula e Trump. Com isso, eu vou chamar um brevíssimo intervalo comercial para quem está conosco pela televisão, mas fique aí, porque já tem entrevista e vale a pena. Você que nos acompanha por YouTube, quero chamar a atenção para mais dois assuntos que certamente farão preço na política hoje, acho que mais do que no mercado, principalmente na política. O primeiro deles é os vetos, né, a sessão de vetos que o governo até tentou adiar, mas acontecerá hoje sobre os vetos do projeto de licenciamento ambiental. O presidente Lula fez 63 vetos, né, uma série, inúmeros trechos, às vésperas, há um mês da COP30, e alguns deles davam conta disso aqui, olha, transferência de competência de órgãos federais para entes estaduais e municipais. Estados e municípios teriam mais liberdade em impor a sua própria legislação ambiental, em fazer concessões a empresas que quiserem se instalar naquele município ou no estado. O governo federal, o presidente Lula, é contra isso. Ele quer que haja uma legislação única e que a União dê a principal diretriz, dê o norte. Por isso ele vetou. Esse veto pode cair hoje, porque a Alcolumbre é contra, porque a Frente Parlamentar da Agropecuária é contra, porque diversos segmentos do setor produtivo são contra. Dificilmente o governo Lula conseguirá manter esses vetos do presidente nessa sessão conjunta do Congresso chamada por Davi Alcolumbre. Licença por adesão em compromisso para empreendimentos com médio potencial poluidor. O presidente Lula vetou isso, disse, olha, só para empreendimentos com baixo potencial poluidor. Se tiver médio potencial poluidor, tem que passar pelos órgãos necessários. Dispensa de autorização de órgão ambiental para áreas protegidas pela lei da Mata Atlântica. É o que os ambientalistas chamam de pele da devastação. Esse trecho, por exemplo, foi imensamente criticado, porque a Mata Atlântica é um bioma essencial para a preservação do meio ambiente. Dispositivos que restringem a consulta aos órgãos responsáveis pela proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas e dispensa do cadastro ambiental rural, né, que é uma medida que protege o meio ambiente. São esses alguns pontos que o presidente Lula vetou e que podem cair hoje. E, por último, aqui os Correios também tem sido uma coisa muito noticiada nos últimos dias, esse empréstimo bilionário para socorrer os Correios, que, de fato, teve no semestre, olha, o total no primeiro semestre do prejuízo, está nessa tabelinha aqui à direita da folha, mais de 4 bilhões, quase 4 bilhões e meio de reais de prejuízo no primeiro semestre do ano, e por isso a empresa vai recorrer ao mercado
a bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, com respaldo do Tesouro, com garantias do Tesouro Nacional, ou seja, se os Correios não pagarem em última instância, quem dá a garantia desse empréstimo é o Tesouro Nacional, o empréstimo de pai para filho, porque todo mundo quer a garantia do Caixa da União, e 20 bilhões de reais, que serão investidos o quê? Principalmente em fluxo de caixa, em capital de giro, ou seja, operações do dia a dia, e num plano de reajuste, de ajustes na empresa, como demissão voluntária. Isso é suficiente para salvar os Correios? Dificilmente, e é um empréstimo que gera inúmeras críticas e repercussões, e é um modelo que certamente não deu certo, mas é um modelo de estatização que está na cabeça do PT, faz parte do DNA político deles. De volta, pessoal do intervalo comercial com a gente. Agora eu vou passar muito rapidamente pelas bolsas, só para a gente dar aquele sobrevoo, fazer aquele sobrevoo sobre as negociações do mercado. Nesta manhã, Tóquio subindo ainda com força, 1,33%, a perspectiva da primeira Premier mulher, que tem um perfil fiscalmente mais expansionista, assumir em breve. Por isso, o Ien cai, a Bolsa se valoriza, a expectativa de novos investimentos e de menos rigor fiscal em Tóquio. Isso valoriza os ativos de risco. Hong Kong cai 0,09 e a China, pequena alta de 0,10. Vamos dar uma olhada nos mercados europeus, que vem de 4 dias sucessivos, 3 ou 4 dias sucessivos de altas firmes. Paris continua subindo porque o enrosco político está sendo endereçado, está sendo resolvido. Sébastien Lecornu, aquele premier que havia renunciado, foi reconduzido ao cargo por Emmanuel Macron e finalmente conseguiu chegar a um acordo, principalmente com a esquerda, porque ele basicamente adiou a entrada em vigor do aumento da data de aposentadoria, da idade de aposentadoria, melhor dizendo, para os franceses. Esse era um tópico que gerava muita controvérsia, a esquerda era contra, enfim, vários partidos do espectro, todo o espectro político eram contra, porque obviamente é impopular. O Lecornu decidiu adiar esse aumento da idade da aposentadoria e vencer um voto de resistência, de desconfiança no parlamento, a Bolsa subindo. O resto da Europa, desempenhos mistos, passando pelos Estados Unidos ontem. Lembra que tem aquela ameaça, a troca de farpas entre Trump e Xi Jinping, basicamente China e Estados Unidos, porque o Xi Jinping não fala nada, né, gente? Ele põe os porta-vozes para falar. Agora, o boquirroto do outro lado é o Trump, mas tem essa ameaça de uma escalada da guerra comercial, da guerra tarifária. Mas sabe o que os índices americanos estão olhando? Os balanços muito positivos divulgados essa semana, o terceiro trimestre de bancos, a perspectiva de corte de juros, de 2 cortes até o final do ano pelo Fed, o que traz todo esse interesse para o mercado de ativos de risco, como a Bolsa de Valores, e é nisso que eles estão de olho. E fora o IA, né? O IA, a inteligência artificial, está bombando nos Estados Unidos, responsável, olha a Nasdaq ali, alta de 0,66. E aqui no Brasil, só para a gente fechar esse capítulo, o dólar desceu, caiu um pouquinho, 0,13, R$ 5,46, e Bovespa subiu 0,65.